Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? O vídeo de hoje nós iremos discorrer um pouquinho acerca do famosíssimo texto usado pelos nossos adversários da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, não é? Capítulo 2, verso 4, que o desejo de Deus é que todo o homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Os nossos adversários, eles gostam de citar esse texto, e alguns utilizam até mesmo um comentário de Charles Haddon Spurgeon, que foi um pastor batista do século XIX, onde ele faz um comentário sobre esse texto, né? O comentário de Spurgeon diz mais ou menos assim: os nossos amigos calvinistas mais velhos tratam esta passagem, todos os homens, dizem eles, significa alguns homens, como se o Espírito Santo não pudesse ter dito alguns homens, caso a sua intenção tivesse mesmo sido esta. Todos os homens, dizem eles, significa todos os tipos de homens, como se o Senhor não pudesse ter dito todos os tipos de homens, se esta também fosse a sua real intenção. O Espírito Santo, por intermédio do apóstolo, escreveu todos os homens e indubitavelmente quis dizer todos os homens. É um comentário de Spurgeon, que era um pastor calvinista, não é? Agora, notem, meus irmãos, eu estou em pleno acordo com Spurgeon e creio que, pelo menos os calvinistas que conheço, eles ensinam que Deus deseja salvar todos os homens. Ponto final. Ok? Né? Eu entendo exatamente que Deus deseja salvar todos os homens, do grego pantas, né? Mas nós devemos entender o texto de 1 Timóteo 2 e 4 com mais clareza. PH, o texto de 1 de Timóteo 2 e 4 diz que Deus deseja salvar todos os homens. E aí, como é que fica o texto? Bom, o texto fica do jeitinho como está. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É isso que o texto ensina. Ponto final. Ok? Então, como os calvinistas respondem isto? Existe dentro do calvinismo, existe uma linha entre os calvinistas que ensinam que Jesus, ele morreu somente pelos eleitos do Pai. Logo, ele não morreu por todos os homens, sem exceção. Mas existem alguns calvinistas que não são conhecidos como calvinistas de 5 pontos, mas apenas de 4 pontos, porque eles negam o segundo ponto, ou melhor, o terceiro ponto do calvinismo, ou da tulipe, que é a expiação limitada. Eu não gosto muito do termo, porque soa como que o sacrifício de Jesus não foi tão suficiente, ou não seria suficiente para salvar todas as pessoas do mundo, sem exceção. Eu creio que Jesus, ele tinha poder, o seu sangue sim tinha poder para salvar e perdoar todos os pecados dos homens. Por isso eu uso uma outra expressão, chamada redenção particular, porque daí evoca uma ideia mais coerente dentro do calvinismo, que Deus, ou que Jesus morreu somente pelos eleitos do Pai. Mas existem calvinistas de 4 pontos, que também são conhecidos como amiraldianos, porque seguem uma linha de pensamento de um professor lá do finzinho do século XVI, da França, chamado Moisés Amirault, que passou a ensinar que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, sem exceção. Eu acho muito incoerente da parte desses calvinistas, porque vocês sabem que as 5 pétalas da tulipe, elas estão harmonicamente muito bem coerentes, de modo que se a gente elimina uma pétala, a anterior, ou a que vai preceder, ou a que vem a seguir, ela cai por terra. Ela fica incoerente quando eliminamos uma das pétalas. Veja bem, se eu sou um calvinista e passo a crer que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo sem exceção,
Então eu vou ser incoerente ao abraçar a eleição incondicional. Por quê? Porque a eleição incondicional ensina que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, ele escolheu para si um povo, os seus eleitos, as suas ovelhas, a sua igreja, os seus filhos e assim por diante. Então Deus, ele já escolheu, já predestinou para a salvação a quem ele quis salvar, com base no seu amor, graça e misericórdia e bondade. Então, se Deus já tem os seus eleitos antes da fundação do mundo, e eu passo a crer e defender exatamente isso, né? Logo ele não escolheu todo mundo, sem exceção, para a salvação, mas é uma eleição seletiva, e eu passo a defender também que Jesus morreu por todos, sem exceção, é muito incoerente, porque ele morreu até mesmo por aqueles que o Pai não elegeu. Então, seria muito incoerente. E quando eles dizem que dentro do calvinismo a ideia de Deus é ser um Deus injusto, se eu seguir essa linha de pensamento, que Jesus morreu por todos no mundo sem exceção, daí também seria injustiça. E eu penso que seria muito mais injustiça da parte de Deus se adotarmos essa posição. Por quê? Porque ele não puniu os pecados dos eleitos apenas do seu filho, mas ele também punirá os pecados dos homens, caso eles não quiserem desfrutar dessa graça maravilhosa, desse perdão de Deus. Então ele vai punir, e vai ser injusto por duas vezes. Primeiro, em punir os pecados dos eleitos em seu filho. Depois ele punirá os homens no inferno para sempre, porque não aceitaram a oferta do evangelho. Então isso sim seria injustiça, Então existem os universalistas de 4 pontos, os amiraldianos, também conhecidos como universalistas hipotéticos. Por que é universalismo hipotético? Porque a morte de Jesus só beneficia na hipótese ou caso a pessoa crê. Okay? Então existem esses calvinistas. Eu defendo a linha de que Jesus morreu somente pelos eleitos do Pai, tá bom? E a expiação de fato foi limitada. Agora, quanto ao texto de 1 Timóteo 2 e 4, deixa eu ser lacônico aqui. Eu creio que Deus deseja salvar todos os homens, sim. Na verdade, a ideia de deseja ali, a palavra grega tele, significa exatamente isso, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus gosta. O calvinismo não ensina que Deus tem prazer na morte do ímpio ou do pecador. Muito pelo contrário, lá em Ezequiel, o texto diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converte, se arrependa dos seus pecados. Mas mesmo Deus não tendo prazer na morte do ímpio, a condenação dos não eleitos faz parte, sim, dos seus propósitos eternos, dos seus desígnios, dos seus decretos e da sua vontade soberana. 1 Timóteo 2,4, vamos lá. Deus deseja ou não deseja? Deseja. Só que nós devemos fazer a distinção entre aquilo que Deus gostaria que acontecesse e aquilo que realmente Ele quer que aconteça. Vocês estão lembrados da traição de Judas? Pois é, a traição de Judas foi pecado, mas foi um decreto de Deus. A traição de Judas foi uma afronta à santidade de Deus? É claro que sim. A traição de Judas foi algo moralmente mal? É claro que sim. Mas fazia parte dos planos de Deus. Por exemplo, Atos 2 e 23 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Foi um decreto de Deus. Se corrermos, por exemplo, Atos capítulo 4, versos 27 e 28, diz que Herodes, Pôncio Pilatos, os demais judeus, gentios, eles se levantaram contra Jesus. E de fato mataram. Mas o texto não para por aí. É destacado ali a responsabilidade humana. Mas observe que Lucas narra dizendo assim: para fazerem tudo conforme a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado. Ou seja, em certo sentido Deus deseja, enquanto o outro sentido não deseja. Matar um inocente, assassinar um inocente é pecado. Deus disse lá no decálogo dos 10 mandamentos, Êxodo 20, não assassinarás. Então, se existiu um ser humano inocente na face da terra, foi Jesus. E quando assassinaram ele, foi pecado. Mas quem determinou foi o próprio Deus. Deus queria
Deus queria ver aquilo acontecendo? É claro que não. Mas em outro sentido, ele quis que realmente acontecesse. Porque tinha um propósito, que todos nós sabemos, além de resgatar os seus eleitos, o propósito maior era trazer glória para o seu nome. Por quê? Porque pecadores rebeldes é uma afronta à santidade de Deus e ao seu nome santo. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, a partir do verso 5, que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará, dizendo que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. A morte de Jesus visava, em última instância, a glória do nome do Pai. A morte de Jesus não era apenas salvar eleitos ou pecadores. Não, a morte de Jesus visava a glória do nome do Pai. Tá bom? Veja, por exemplo, mais um texto bem interessante, no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Diz assim: E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Note, combater ou fazer guerra contra o Cordeiro é pecado. Mas observe o verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que compram seu intento e têm uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Note que o fato dos homens combater contra o Cordeiro, do verso 14, e o verso 17 diz que é Deus quem intenta isso. É Deus quem usa essa maldade já existente no coração do homem para cumprir as suas palavras e seus propósitos eternos. Então observe que, em certo sentido, Deus deseja, enquanto que em outro sentido ele não deseja. Ou seja, meus irmãos, é muito útil nós nos lembrarmos disso e fazermos a distinção entre aquilo que Deus deseja, que gostaria que acontecesse, e aquilo que realmente Ele quer que aconteça. Veja, por exemplo, um juiz. Diante do juiz, num tribunal de justiça, está um condenado, e o réu está ali. Ele bate o martelo, dá a sentença, cadeira elétrica, injeção letal, prisão perpétua e assim por diante. E o juiz bate o martelo, né, e condena o criminoso ali, o assassino. Observe que mesmo o juiz não desejando que o homem condenado vá e sofra de uma morte, né, totalmente difícil, né, mas em outro sentido ele quis que realmente isso acontecesse. Eu chego no hospital, chego diante do médico e o médico comprova que eu tenho, foi detectado câncer, né, no meu corpo. E eu preciso amputar um certo membro do meu corpo a fim de que o câncer ou a doença não se alastre pelo resto do corpo. Ele diz, se não amputar, vai se alastrar por todo o teu corpo. É claro que eu não desejo cortar o meu braço, cortar o meu membro, mas em outro sentido eu desejo que ele faça isto e que ele venha amputar o meu braço. Percebe? Essa é a distinção. Deus deseja, é claro que ele deseja que todos os homens sejam salvos, mas em outro sentido ele não deseja. Ok, meus irmãos? Eu espero tê-los ajudado, tá bom? Abraço.